Então, vamos lá. Um, 26 de outubro, 26/10/2023. Mais uma aula da disciplina de linguagem de programação 1. Chegando para vocês a imagem da tela do meu computador com a primeira atividade que nós vamos fazer. Na realidade, eu vou explicar essa atividade porque vocês já rodaram, né? Digitaram o código e rodaram aí na máquina de vocês. Então, deixa eu abrir aqui o meu PowerShell. Vou deixar ele aqui num cantinho. CD LP2. CD LP2. Novo. Acho que é aqui mesmo. Deixa eu abrir o meu Notepad++ e pegar aqui o código da atividade 14, que deve ser o prog14.java. Isso, esse é o código. Deixa eu dar uma olhadinha na cara dele. Bom, na realidade aqui, esse prog14 é o código que eu fiz, mas eu vou abrir já, são 2 arquivos, né? A atividade 14, nós vamos entender como que funciona o acesso aos atributos das classes Java. Você pode acessar os atributos criando um objeto da classe e usando a sintaxe de ponto. Então, nessa atividade, você vai criar 2 arquivos, o arquivo carro.java e depois o criar carro.java. São esses 2 códigos, deixa eu já abrir eles aqui. Então, eu tenho o carro.java, e o criar carro, cadê o criar carro? Criar carro.java. Pronto. Aí os 2 arquivos. Pronto, então lá no PowerShell, deixa eu entrar aqui na pasta classes, que é onde estão esses arquivos. Então eu vou compilar aqui, vou compilar o javac carro.java, compilou, javac criar carro.java, também compilou. Lembre-se, eu vi que muitas pessoas estão fazendo assim, ó, na hora de executar, põe Java e põe o ponto .java, carro.java. Esse ponto .java aqui não entra na brincadeira, tá? E como explicado aqui na atividade 14, você vai executar apenas o criar carro, ó, compilar os 2 e executar apenas o criar carro. Por quê? Porque no criar carro a gente vai entender que nós usamos o arquivo, a classe carro, né? Então vamos voltar aqui, ó. Bom, então eu tenho um arquivo chamado carro.java e dentro eu tenho o código public class carro. Então eu tenho uma classe chamada carro. Essa classe, ela tem 3 propriedades. A primeira, velocidade máxima, que é do tipo int. A segunda, ano fabricação, que é do tipo primitivo int. E o terceiro atributo é a placa, que é uma instância da classe string. Ok. Na classe criar carro, eu tenho o método main,
Lembre-se que você só consegue executar uma classe Java se ela tiver o método main. Então, está aqui o meu método main. E aí eu vou aumentar aqui, porque está comentado linha a linha para explicar esses conceitos que a gente começa a estudar agora, né? Então, olha só. Eu estou criando Fusca. Fusca é uma instância da classe carro. Lembrando que esse arquivo criar carro.java, que é da classe criar carro, está na mesma pasta do arquivo carro.java. Ok? Como eles estão na mesma pasta do meu computador, ao processar, vamos executar aqui, ó, Java criar carro. Olha lá, executou. Como eles estão na mesma pasta, criar carro consegue usar a classe carro que está na mesma pasta e foi compilada também, né? Então, criei Fusca. Fusca é uma instância da classe carro. Lembra que eu falei para vocês que essa classe carro é como se fosse um carimbo. Aí eu dei uma carimbada criando Fusca. E aqui, depois, mais para frente, a gente vai entender o que é esse new carro aqui, ó. Porque toda classe, mesmo que você não crie, ela tem um construtor. Nós vamos entender o que é esse construtor aqui, ó, que é esse carro, abre e fecha parênteses, tá? Então, aqui está falando a criação do objeto Fusca com base na classe carro. Então, Fusca é um objeto que foi criado, poderíamos dizer a espelho e semelhança de carro, né? Então, Fusca, o que tem Fusca? Fusca é um objeto, mas quais as características do Fusca? As mesmas de carro. É como se Fusca fosse uma cópia do que é carro. Ok. Como é que eu acesso, então, os atributos da classe? Velocidade máxima, ano de fabricação, placa. Nesse formato que está sendo aqui, criado e definido aqui, eu consigo ter acesso desta forma aqui, ó. Fusca ponto velocidade máxima igual a 90. Uai, eu criei Fusca, por que Fusca tem velocidade máxima? Se Fusca é um objeto criado a partir do modelo carro, a partir da classe carro, tudo que tem em carro, Fusca passa a ter também. Então, se carro tem velocidade máxima que é do tipo int, Fusca também tem. Então, ó, Fusca ponto velocidade máxima igual a 90, Fusca ponto ano de fabricação 1976, Fusca ponto placa GPT 6840. Fiz aqui a atribuição de valor para os atributos de Fusca. Criei um outro, Palio. Palio também é uma instância da classe carro. Palio é um objeto que foi criado com base na classe carro. Então, Palio.velocidade máxima igual a 140, Palio.ano de fabricação 2015, Palio.placa HYG6828. Agora, depois que eu criei esses dois objetos, Fusca e Palio, os dois são da mesma classe, né? Todos foram criados da classe carro, eu posso mostrar as informações, ó. Mostrando aqui, valor dos atributos do Fusca. Então, mostra aqui, Fusca velocidade máxima, Fusca ano de fabricação, Fusca placa. Olha lá o que apareceu. 90, 1976, GPT 6840. E faça a mesma coisa. Mostra os valores do Palio. Então, tem aqui Palio, ano de fabricação e placa. Então, eu estou mostrando aqui os valores do objeto Palio. Bom, aqui eu estou mostrando para vocês que você pode criar uma classe, essa classe pode ter atributos,
e a gente vai ver mais nas próximas atividades, que além de atributos, essas classes também têm métodos, e a gente consegue fazer uso delas. A forma normal de usar, mais utilizada, não é essa aqui, mas é só para vocês entenderem o conceito, tá? Então, eu crio o objeto a partir de uma classe, a partir daí eu posso fazer uso e acesso dos seus atributos. Ok? Alguma dúvida aqui? Tranquilo? Então, vamos para a próxima atividade. A próxima atividade é a atividade 15. Atividade 15 está aí. Na atividade 15, nós vamos ver os métodos. Então, quando eu criar uma classe, eu posso ter, na minha classe, eu posso ter métodos. Aliás, deixa eu ver aqui, prog 15, isso mesmo. Nesse exemplo aqui do prog 15, a classe que a gente vai usar não é a classe nossa ainda, tá? A gente vai usar a própria classe prog 15. Mas eu vou mostrar para vocês a diferença de método estático e método público. Os métodos são declarados dentro de uma classe e que são usados para executar certas ações. Então, deixa eu abrir esse prog 15 aqui. Prog 15, cadê você? Está aqui. Pronto, prog 15 está aí. Vou compilar e executar ele. Java-C prog 15.java. Java prog 15. Executou, pronto, está aí. Vamos entender agora aqui. Então, eu tenho a minha classe prog 15. Em Java, deixa eu aumentar isso aqui para a gente poder ver esses comentários. Esses comentários são importantes, tá? Em Java, podemos ter métodos estáticos ou públicos. Aqui, vamos entender o que é esse trecho de código aqui, ó. Esse trecho de código, ele é a definição de um método chamado calcular soma. Esse método calcular soma, ele é estático, ele devolve uma informação do tipo int e ele recebe um parâmetro também do tipo int. Então, recapitulando, calcular soma, ele é do tipo estático, devolve uma informação do tipo int e recebe também uma informação do tipo int. A informação que o método calcular soma recebe do tipo int, internamente, ele trata como NR vezes. Então, quando eu chamar esse método calcular soma, eu devo passar para ele um valor do tipo int, que vai chegar aqui em NR vezes, e aí ele vai ter aqui, ó. O que esse algoritmo faz? Cria uma variável do tipo int chamada soma, com valor inicial 0. Depois tem um for, onde a variável i, que é do tipo int, começa do 1. Enquanto essa variável i for menor ou igual nr vezes i mais mais. Então, ele faz soma igual a soma mais i. Então, se eu passar aqui o valor 5, ele vai somar de 1 a 5 e vai pegar um somatório. E aí, ele devolve esse valor que foi calculado na variável soma. Nós vimos aqui que ele devolve um int e ele está fazendo return de soma. Soma é do tipo int. Então, o que esse método calcular soma devolve é um int, que no caso é a variável soma, que está aqui no return, tá? Então, quando eu for executar o método calcular soma, eu passo um int, ele faz esse cálculo e me devolve essa soma, que também é do tipo int. Ok? No exemplo acima, tem o método estático, calcular soma, o que significa que ele pode ser acessado sem a criação de um objeto da classe. No exemplo anterior, na atividade 14, eu criei uma classe carro e depois eu criei Fusca e Palio.
partir dessa classe. Aí, eu consegui acessar os atributos da classe carro. Aqui eu estou falando para você que, como o método calcular soma, ele é do tipo estático, eu consigo acessar ele sem ter que criar uma instância de prog15. Nós vamos ver isso mais para frente aqui no método main, tá? Vamos só ver agora que nós temos agora um outro método. Aqui nós criamos o método de calcular soma, que era estático, que é estático. Aqui agora nós criamos um método chamado mostrar mensagem, que é público. E esse método mostrar mensagem, ele não devolve nenhuma informação, void. Esse void significa que mostrar mensagem não devolve nada. E mostrar mensagem também não recebe nada. Olha só aqui, entre parênteses, que não tem nenhum item aqui para que o mostrar mensagens receba informação. E aí nós temos aqui, ó, um print nesse método público não é possível acionar sua execução sem criar um objeto. Ok? Fechou. Então vamos entender agora. No exemplo acima tem o método público mostrar mensagem. Ele não pode ser acessado sem a criação de um objeto da classe. O que é criar um objeto da classe? É o que nós fizemos na atividade anterior, quando eu criei a classe carro e criei o objeto Fusca e o objeto Palio da classe carro. Então, a gente vai ver que depois a gente consegue criar classes também com métodos, além de atributos, como nós vimos na atividade anterior. Então, nesse exemplo aqui, eu não vou conseguir executar esse cara aqui, ó. Vocês vão entender isso aqui no método main. Então, temos aqui o método main. O método main está aqui. Ele não devolve nada, all void. Ele é público e estático. Bom, fazendo várias chamadas no método calcular soma. Então, aqui, ó, int, resultado igual a 0. Resultado recebe. Calcular soma, passa o valor 7. Então, eu chamo o método calcular soma, passando para ele o número 7, o resultado que ele me devolve, que é esse soma que ele calcula aqui, ó, vai cair na variável resultado. Logo depois, eu faço um print, valor devolvido pelo método ao receber o valor 7, e mostro o resultado. Então, eu faço a chamada do método calcular soma passando 7, depois eu chamo ele passando 22, depois eu chamo ele passando 3. Toda vez que eu chamo o método calcular soma passando um valor, o que ele devolver cai na variável resultado. Caindo na variável resultado, eu mostro aqui, ó, na mensagem. Então, vamos ver o que ele mostrou. Quando eu passo o valor 7, ele mostra 28. Quando eu passo o 22, 253. Quando eu passo o valor 3, ele mostra 6. Quando eu passo o 3, ele faz o quê? 1 mais 2 mais 3. 1 mais 2 mais 3 dá 6. Quando eu passo o 7, ele faz o quê? 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 dá 28. Quando eu passo 22, 1 mais 2 mais 3 mais 4 até 22 dá 253. Então, veja que quando o método é estático, eu consigo usar esse método aqui. E eu usei 3 vezes. Quando o método é público, é isso que ele está pedindo aqui, ó. Tentativa de chamar o método mostrar mensagem sem criar o objeto. Tire o comentário da próxima linha e tente compilar. Ou seja, eu estou tentando chamar o método mostrar mensagem. Se eu tirar o comentário aqui, salvar esse arquivo e tentar novamente compilar o prog15, ele dá erro. Ele dá erro e ele explica, gente. Olha só que legal. Na mensagem de erro, você entende mais ainda o que está acontecendo. Ó. Linha 39. Linha 39 é essa, ó. Onde está a chamada do método mostrar mensagem. Erro não é mostrar mensagem não é um método estático. Então, não pode ser referenciado como
nesse contexto estático, né? Então, quando um método é público, eu não consigo chamar ele, a não ser que eu crie um objeto da classe. A gente vai ver como é que a gente faz isso na próxima atividade, na atividade 16, se não me falha a memória, a gente já vai ter um método público e lá a gente vai criar um objeto da classe para chamar esse método público. Então, o conceito que eu quero que vocês entendam nesta atividade é que quando eu tenho um método estático, eu posso fazer a chamada desse método sem ter que criar um objeto da classe. Se eu tenho um método público, eu não consigo chamar esse método público se eu não criar um objeto para essa classe. A classe aqui, no caso, é prog15. Ok? Alguma dúvida aqui? Show de bola. Então, a gente encerra aqui com a atividade 15. Na próxima aula dessa disciplina, a gente vai fazer as próximas duas atividades, né, 16 a 17. Vamos fazer um intervalinho aí de uns 10 minutinhos e a gente retoma com a próxima disciplina depois.